internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, canal 20 do programa Opção para a Vida. Você que ainda não se inscreveu no YouTube, se inscreva, passe a nos assistir todos os dias, de segunda às sextas-feiras. Estamos juntos nessa manhã e também lembramos a todos que hoje celebra-se o dia do ex-combatente e também dia do taquígrafo. Parabenizamos aos ex-combatentes e a todos os taquígrafos. Opção para a Vida, dentro de instantes, estará trazendo outra vez o pastor Ricardo Aragão, mais uma vez trazendo uma palestra muito importante, da qual ele foi orador da 14ª Conferência Arqueológica em nossa igreja. Arqueologia bíblica, obviamente, e eu acredito que você vai aprender bastante, como já ouvimos as duas últimas palestras. E estaremos ouvindo ainda o conjunto Embaixadores de Sião, louvando a Deus com uma das suas belíssimas e inspiradas músicas. Quero lembrar a todos que no próximo sábado, amanhã, às 15h30, todas as senhoras, mulheres, estão cordialmente convidadas a participar do Encontro de Mulheres, que será realizado nas dependências da Igreja do Calvário, às 15h30. Será uma tarde maravilhosa. Você que reside em Campina Grande, não perca esta grande oportunidade. Queremos também lembrar a todos que ainda não fizeram aquisição do seu marcador de Bíblia. É uma singela, é uma simples lembrança que nós estamos trazendo para todos os nossos internautas, que poderá ser usado quando você estiver lendo sua Bíblia ou um livro didático. Você pode marcar. Atrás tem um calendáriozinho e também, se você desejar cooperar conosco, tem tudo aqui neste marcador de Bíblia. Você que reside em Campina Grande, participe de um dos nossos cultos e você receberá esta linda lembrança. Quem reside em João Pessoa, vá lá na entrada da recepção da TV Master, está à sua disposição um belíssimo marcador de Bíblia. É uma cortesia de todos que fazem o programa Opção para a Vida. Nesse instante, gostaríamos de deixá-los com o conjunto Embaixadores de Sião. A ponte que está sobre o rio de lutas, para o homem cansado poder do outro lado chegar. Sobre as águas barulhentas há uma ponte para alguém que precisa de ajuda, coragem e a vitória alcançar. Louva a igreja. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que eleva. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem. Jesus dá força ao homem que está sem coragem, levanta o abatido e ao fraco ele estende a mão. É o conforto de tua alma, é a ponte para alguém que se encontra com muitos problemas em seu caminhar. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que
sua cruz eu te peço que não desanimes. A luta que passa em tua vida é pra glória de Deus. Ser firme nesta ponte que ampara os teus pés nessas águas confusas que passam na vida de alguém. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte. Eu queria convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Se vocês puderem abrir já Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Deixa a palavra de Deus aberta aí, eu vou ler o primeiro versículo. Versículo 36, nós iremos ter uma palavra de oração. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, no nome de Jesus, estamos aqui agora, Senhor, concluindo uma jornada de 3 encontros em que nós podemos ouvir mais da Tua Palavra e encontrar nas pedras que clamam a confirmação daquilo que nós já cremos, que fortalece e alimenta a nossa fé. A Tua Palavra sendo vivida, sendo tocada, sendo vista, por meio de tantos achados que confirmam tudo aquilo que nós lemos no texto bíblico. Mas nessa noite eu te peço, por meio do Teu Espírito, que Tu venhas iluminar o nosso entendimento, abrir o nosso coração e poderosamente falar conosco. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, ontem eu iniciava dizendo que a arqueologia, ela não serve para confirmar que a Bíblia é verdadeira. Esse não é o objetivo da arqueologia bíblica. A Bíblia é a palavra de Deus e por si é suficiente para ser afirmado isso. Mas a arqueologia, ela lança luz sobre a palavra de Deus. Ela permite que a gente encontre aquilo que a Bíblia falou e narrou por meio de pedras, cerâmicas, vasos, moedas, ossos. Mas o fato é que nós, ao encontrarmos esses objetos que lançam luz sobre certas passagens bíblicas, isso vai contribuir com o nosso crescimento, vai contribuir com o nosso entendimento da palavra de Deus. E é muito importante que a gente tenha a ideia de que a palavra de Deus, ela precisa ser anunciada, e a arqueologia bíblica, então, ela é uma serva da palavra de Deus. Mas o objetivo nesse momento, nessa noite, é que nós venhamos compreender quem é o Deus da palavra. Há mais ou menos 2000 anos atrás, num domingo como esse, Jesus estava saindo do Monte das Oliveiras, um lindo jardim, e ele descia aquele monte, e a multidão então clamava: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. E quando ele entrava em Jerusalém, atravessando pelo portão dourado, na esplanada do templo, muitos ouviram a multidão clamando: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor.
E alguns chegaram até Jesus e disseram: você não vê o que eles estão falando? Faça com que eles se calem. E Jesus disse para ele: se eles se calarem, até as pedras clamarão. E as pedras estão clamando. Se você olhar os 4 evangelhos, você vai observar que o relato do sofrimento de Jesus até a cruz está focado em 3 personagens. Sabemos que o primeiro deles é Jesus. Jesus é o personagem central. Mas outros 2 personagens são mencionados nesse relato com muita ênfase. Um deles é o sumo sacerdote da época, conhecido como Caifás. É aquele que manda prender Jesus, é aquele que pactua com Judas, é aquele que compra Judas, é aquele que, liderando a nação de Israel na época, faz com que Jesus seja preso à madrugada, sem nenhum motivo de acusação contra ele, de forma ilegal, leva ele para a casa de Anás, e lá ele então fica preso, ele é açoitado, ele é julgado e condenado. É aquele, inclusive, segundo o Evangelho de João, que no raiar do outro dia, da sexta-feira, ele tenta organizar novamente o Sinédrio, que era o tribunal da época, para que o Sinédrio então legalizasse aquele julgamento que ele havia feito de forma ilegal durante a madrugada, porque a lei não permitia que ninguém fosse julgado de madrugada, muito menos sem defesa, e tampouco com testemunhas falsas. Eles legalizam aquele processo, então Jesus é condenado pelos judeus. Mas era Páscoa, e daqui a poucos dias, daqui a mais ou menos 5 dias, nós estaremos celebrando isso. E os judeus não podiam aplicar a sentença de morte. O fato é que a lei judaica não permitia que ninguém fosse apedrejado 2 dias antes de iniciar a Páscoa. Então, a partir da quarta-feira, Jesus já não poderia mais ser apedrejado. Por isso que a única coisa que restava era levar Jesus para os romanos. E os romanos, então, atendendo o pedido deles, pudessem então condenar Jesus à morte. E aí então surge o segundo grande personagem. Um homem tirano, mau, escrito e conhecido por todos da época como homem sanguinário, conhecido como Pôncio Pilatos. Pilatos assume o governo da Judéia depois que Herodes o Grande morre, seu filho Arquelau assume, passa 2 anos governando sobre a Judéia, um desastre, e ele então é retirado do poder, e Herodes, então, Pôncio Pilatos é colocado como governador da Judéia. De fato, Herodes não morava em Jerusalém, ele morava em Cesareia Marítima, lá era a residência do prefeito ou do procurador da Judéia, mas ele subia para Jerusalém nas festividades, e a Páscoa era a festividade mais importante dos judeus, pois a Páscoa simbolizava a libertação da escravidão do Egito. Jesus é levado então diante de Pilatos, e ele é julgado e condenado. O que me chama a atenção nisso é que um dos maiores desafios que nós encontramos ao estudar a palavra de Deus, lidando com o ceticismo dos homens, é encontrar evidências extra-bíblicas para lançar luz ou ainda trazer uma confirmação de que aquilo que nós estamos lendo aqui realmente aconteceu. Eu disse a vocês ontem, ou foi hoje pela manhã, ontem, que até mais ou menos 50 anos, não havia uma descoberta arqueológica falando da existência do rei Davi. O rei Davi só era conhecido na Bíblia. Fora isso, há 50 anos atrás não existia uma evidência da existência dele. E muitos acreditavam, então, como é que pode o maior rei de Israel não ter sido mencionado em nada. Até que se descobriu uma pedra em Teldã, com o nome lá, Beit Davi, casa de Davi. E aí foi uma revolução. Mas o fato é que nós confiamos na palavra de Deus, porque Deus é quem testifica que ela é a sua palavra em nós. Mas quando nós encontramos achados como esses, eles fortalecem ainda mais. Eles fortalecem ainda mais. E aqueles 2 personagens que estavam como personagens centrais junto com Jesus, nos relatos dos evangelhos, acerca do momento do sofrimento de Jesus, hoje são pedras que clamam, dizendo: Ele vive, Ele vive, Ele vive. O primeiro achado
que nós temos aqui, acho que pode passar aí. O primeiro achado é uma pedra encontrada em Cesareia Marítima, exatamente no local onde havia a residência, o palácio e outras estruturas do governo romano na Judéia. Eu não sei se vocês conseguem observar, mas atrás de mim nós temos uma inscrição em pedra, e aqui especificamente nós temos o nome aqui em cima, Tiberium, e aqui embaixo nós temos Pôncio. Está um pouco apagado aqui não dá para ver, mas aqui termina com um V, que é na verdade um U em latim, e um S, e aqui tem o nome Pilatos. Essa pedra foi descoberta em 1961, e ela foi uma revolução. Mas para mim essa pedra, o grande feito dessa pedra e da descoberta dela, é que ela está clamando até hoje, dizendo: Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. Porque quando você encontra uma comprovação histórica, arqueológica, de alguém que foi o algoz de Jesus, você não tem como colocar de lado a veracidade de que ele veio, ele encarnou, ele foi crucificado e ressuscitou. O segundo grande achado arqueológico, e a segunda pedra que clama até hoje, ela está presente no Museu de Israel. E ela foi descoberta por acaso, quando se tentava fazer uma ampliação em um parque aquático em Israel, em Jerusalém. E no ano de 1990 encontraram uma tumba, uma sepultura, com vários ossuários dentro. E dentre esses ossuários, esse belíssimo ossuário aqui, ó, é uma pedra, tá? Isso é uma pedra calcária, toda esculpida e trabalhada. Logo chegou à conclusão de que não poderia ser de qualquer pessoa. Era de uma pessoa importante, e não apenas importante, de uma pessoa muito rica. Mas pasmem, havia inscrição nesse ossuário. E essa inscrição aqui, eu não sei se dá para vocês verem aí, vocês conseguem ampliar. Essa inscrição aqui, que está nesse ossuário, ela traz a seguinte informação: Yosef Bar Caifás, José Caifás. Flávio José vai dizer que o nome de Caifás era José Caifás. Quando eu estive em Israel em 2023, e esses dois achados arqueológicos eles se encontram no Museu de Israel, a gente vai andando nas seções da história, e quando nós chegamos no período do segundo templo, eu me deparei de frente com esses dois achados, ladeados um do lado do outro. A pedra com o nome Pilatos, o ossuário com o nome Caifás. Duas pedras que clamam dizendo hoje: ele vive, ele vive. Mas o que nós precisamos aprender nessa noite, acerca das pedras que clamam, vai ser ensinado por Jesus, lá no jardim do Getsemane. Vocês estão vendo atrás de mim, uma estrutura, em pedra também. Não encontrada em Jerusalém, mas em um outro sítio arqueológico. Eu tirei essa foto lá. Só que essa pedra que vocês estão vendo aí, é uma prensa. É uma prensa das oliveiras. Era uma prensa na qual se utilizava para extrair o azeite de oliva. Quando nós lemos Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que nesse momento está se cumprindo, a partir desse momento, aquilo que Deus havia profetizado, prometido a Eva em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mas a serpente lhe feriria o calcanhar. É exatamente a partir do sofrimento no Getsemane, que significa lugar da prensa das oliveiras, que Jesus então começa a sofrer por nós, em nosso lugar. Mas é nesse momento em que ele está sendo prensado como uma oliveira, que a nossa redenção começa a raiar como uma esperança, na certeza de que ele vive. Toda a nossa história começou num jardim.
Foi no jardim que Deus colocou o homem. E esse jardim era tão prazeroso que era conhecido como paraíso. Nesse jardim não havia pecado, nesse jardim não havia o mal, nesse jardim não havia a corrupção da humanidade. Pelo contrário, Adão e Eva estavam nesse lugar puros, sem pecados. É tanto que Deus, quando termina a conclusão da sua obra no sexto dia, diz que tudo era muito bom. Mas mesmo com todas as situações favoráveis, mesmo com tudo ao seu favor, a serpente que estava lá no jardim seduz a Eva, que seduz o seu marido, e que ambos desobedecem a Deus, comendo do fruto proibido. O jardim de delícias se torna um jardim de maldição. E a nossa história então decorre a partir desse fato histórico. E toda a humanidade ela é encerrada debaixo do pecado. De tal maneira que nenhum homem pode escapar da ira de Deus, como Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1. Dos céus Deus revela a sua ira contra todo o pecado e injustiça dos homens. Mas Deus é rico em misericórdia. E o plano redentivo de Deus entra em curso. De tal maneira que Deus começa a falar desde o Antigo Testamento, por meio de símbolos, por meio de tabernáculos, por meio de rituais, apontando para aquela promessa que ele havia feito a Eva. E aquela promessa era a promessa da redenção do pecado que os homens cometeram. Eu digo que Deus é muito simbólico. E é exatamente no jardim que Deus envia o seu Filho para começar a redimir a humanidade. Jesus terminou a ceia, será quinta-feira à noite, com seus discípulos. Judas saiu para avisar para onde Jesus ia. O Jardim das Oliveiras era um lugar comum de reunião de Jesus com os seus discípulos. E Jesus chega com seus discípulos nesse lugar. E ele então, dos 11, porque Judas não estava, chama 3, Pedro, Tiago e João. E ele então diz, vamos um pouco mais à frente, para que eu possa orar. E Mateus vai dizer que o local onde Jesus foi, dentro daquele Jardim das Oliveiras, era um lugar chamado Getsemane, ou prensa das oliveiras. E quando Jesus então mantém o texto aberto, versículo 36, ele diz, em seguida Jesus foi com eles para um lugar chamado Getsemane. Jesus diz aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. No verso 37, ele continua então, levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Se você olhar as palavras que estão aqui no original, lá em grego, uma delas vai dizer que Jesus sentiu uma depressão profunda. É interessante você observar que Jesus não está sentindo aquele sofrimento porque ele estava angustiado com os açoites que iria receber, com a cruz que ele iria ser colocado, com os pregos que iriam perfurar suas mãos. Mas a angústia no jardim do Getsemane é uma angústia fruto do nosso pecado. É nesse momento em que ele começa a levar sobre si os nossos pecados, mas também é nesse momento em que ele começa a ser moído pelo próprio Deus por causa dos nossos pecados. Muitas vezes nós achamos que o sofrimento de Jesus, ele começou só na cruz. Não, ele começa no jardim e vai até a cruz. Então, o texto diz que Jesus estava profundamente angustiado. Era uma depressão, é a palavra utilizada para depressão profunda, o que Jesus estava sentindo. E no verso 39, então, ele vai adiante, um pouco mais a só, está com os 3 dentro do Getsemane, vai um pouco mais à frente, ele se prostra diante do Senhor com o rosto e começa a orar. Na sua Bíblia talvez esteja escrito assim, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contanto não seja como eu quero, e sim como tu queres. Há uma segunda possibilidade de tradução para essa passagem, dizendo, meu Pai, poderoso és para afastar de mim este cálice. O fato é que Jesus, nesse momento, ele não está desesperado ou com medo
do que vai acontecer. Jesus sabia o que ia acontecer. Ele estava na ceia há pouco tempo dizendo: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Pedro diz: não, ainda que eles te abandonem, eu não te abandonarei. Abandonou também. Mas Jesus faz 3 momentos de oração. E em cada um desses momentos de oração, Jesus revela uma verdade. Quando eu digo que Deus é simbólico, é porque Deus utiliza situações para nos ensinar. Se você prestar atenção aqui comigo, vou mostrar aqui. Aqui no chão nós temos pedras. Algumas pedras, pedras maiores. O processo de prensa das oliveiras, ele era um processo que envolvia 2 etapas. Isso é importante para a gente entender o que está acontecendo com Jesus aqui. Porque Jesus ora 3 vezes. O processo de prensa das oliveiras começava com a colheita das oliveiras nas árvores, das azeitonas. Você colocava essas azeitonas em uma grande pedra, e havia uma pedra de moinho como engenho, que ela era rodada, muitas vezes com tração animal. O animal ia passando, a pedra ia rodando, ia prensando as olivas, as azeitonas. Depois que elas estavam prensadas de tal maneira que viravam uma pasta, essa pasta era recolhida e era colocado dentro desses cestos aqui que vocês estão vendo aqui, ó, esse escuro aqui, ó. Isso aqui são cestos. Esses cestos então eram cheios dessas pastas e colocados uns sobre os outros. Vinha então o momento da prensa das oliveiras. Se então colocava, perfeito, querido, uma pedra sobre esses cestos, e havia uma trave para poder fazer aquele processo como a dona de casa faz quando pega a batatinha, não tem? Você vai prensar a batatinha, você bota a batata dentro e faz, a batata sai, pronto. Isso era feito. E o que é que isso tem a ver com Jesus no Getsemane? Jesus poderia ter ficado só no Monte das Oliveiras. Jesus poderia ter ficado lá no local da ceia. Mas Jesus resolve ir para o Getsemane, para nos ensinar que lá no Getsemane ele estava sendo prensado pelos nossos pecados. Eu quero agradecer a você, internauta telespectador da TV Master, que esteve conosco, e convidá-los para que na próxima segunda-feira você esteja de volta conosco para ouvir a continuidade desse importante estudo de descobertas arqueológicas dentro daquilo que nós temos nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas não precisa de ser provada que ela é a palavra de Deus. Ela por si mesma já se afirma, ela já se declara, ela já se apresenta como sendo a palavra de Deus. A arqueologia apenas dá o aval. Só, olha, acredite nisso aí porque estão aqui as provas. A Bíblia não precisa de provas, mas a arqueologia ajuda, num certo sentido, a você crer, a você confiar e admitir que a Bíblia é a palavra de Deus. Queremos lembrar a todas as mulheres que neste sábado às 15h30 a Igreja do Calvário estará realizando um encontro de mulheres. Você que reside em Campina Grande, em bairros adjacentes, no Alto Branco, São José, bairro da Liberdade, José Pinheiro, Alto Branco, vá participar deste encontro, será muito importante. Palestras que vão realmente ajudar a você, mulher, a desempenhar a sua atividade como dona de casa, como mãe, como avó, como filha também. Enfim, não perca. E ainda queremos também lembrar que no próximo domingo nós temos a escola dominical em nosso templo, às 9 horas, culto divino às 18 horas. Às terças-feiras nós temos culto de oração e também às quintas-feiras estudo bíblico. Nós estamos estudando agora o livro do profeta Amós, é um dos profetas menores do Velho Testamento. Então você está convidado a participar conosco. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.